Gostaria de cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Tenho uma mensagem de Deus forte, mas verdadeira. Está no livro de Levítico, capítulo 10, verso 1 e verso 2. Diz assim: E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e o trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que eles não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E trouxeram fogo estranho diante do Senhor, o que Deus não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, essa passagem bíblica ela é muito forte, ela é muito verdadeira. Nos fala sobre dois jovens, Nadab e Abiú, filhos do sumo sacerdote Arão, irmão de Moisés, a qual tinham a incumbência de servir a Deus no templo, no tabernáculo, oferecendo sacrifícios, incenso e holocausto a Deus. Só que esses dois foram negligentes, foram até o altar de Deus, no incensário, e colocaram fogo estranho perante a face do Senhor, o que Deus não lhes tinha mandado fazer. Então a Bíblia diz que saiu fogo diante do Senhor e os consumira e os matara. A palavra de Deus diz também, quando Davi quis trazer a arca da aliança até Israel. Só que aqueles dois jovens estavam levando a arca. Quando um dos bois tropeça, então a arca vai cair, e aquele jovem bota a mão sobre a arca, ele cai como morto. E Davi teme ao Senhor, teme a Deus e se entristece. Até que Davi descobre que o jeito de trazer a arca não era em carruagens, ou cavalos ou bois, mas era somente os levitas da ordem de Levi que deveriam carregar as arcas de Deus em seus ombros. E eu também encontro uma passagem no Novo Testamento de Ananias e Safira, um casal que mentiu a Deus e morreu, e caíram mortos diante dos apóstolos e da igreja, porque brincaram com as coisas de Deus. Eu vejo na Bíblia também, em Apocalipse, onde Jesus fala para a igreja sobre Jezabel e aqueles que toleravam ela e aqueles que seguiam suas doutrinas. Se não se arrependessem, seriam prostrados na cama e morreriam, e o Senhor mataria as espadas, no livro de Apocalipse capítulo 2. Então quando eu ajunto todos esses textos em uma unidade só, pois é a palavra de Deus, eu vejo algo muito interessante. O profeta Jeremias já alertara o povo: maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. E no livro de Êxodo, Deus dá ordem a Moisés, para Moisés fazer o tabernáculo, a arca da aliança, o altar do holocausto e todos os utensílios de Deus, a roupa dos sacerdotes. E Moisés fez tudo minuciosamente conforme Deus lhe mandara. Noé, quando Deus manda Noé construir a arca, Noé deveria fazer conforme Deus lhe mandara fazer, centímetro por centímetro, metro por metro, obedecer a ordem de Deus. E o que eu vejo nesses casos que eu citei aqui, sobre Davi quando tenta trazer a arca do seu jeito, esses dois homens que foram tentar queimar o holocausto a Deus, sacrifício a Deus, incenso, ofereceram fogo estranho a Deus do seu jeito, do seu método. Vejo também tantos outros tentando dar um jeito brasileiro, tentando ajudar Deus, tentando fazer do seu próprio jeito. E se do nosso jeito desse jeito, o jeito de Jesus seria em vão. Então o que eu aprendo, meus irmãos e irmãs, é que devemos fazer e cumprir as ordens, as determinações de Deus na sua palavra, as ordens do seu Espírito Santo, para que não pereçamos no caminho, morramos, sejamos fulminados pelo fogo do Senhor, porque a Bíblia diz que o nosso Deus, ele é fogo consumidor. E horrenda coisa, disse no livro de Hebreus, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E o que nós temos visto acontecer por aí, no meio das igrejas,
no meio do povo que se diz cristão, crente, evangélico, salvos, é exatamente isso acontecer. O fogo estranho sendo oferecido a Deus e a maioria achando-se que é o fogo verdadeiro. Pessoas que não têm o chamado de Deus fazendo totalmente contrário à sua vontade. Assim como o rei Uzias, que era rei, mas quando ele quis ser sacerdote e entrou no templo, ficou leproso. Muitas pessoas que têm um chamado de Deus querem fazer outra coisa, estão leprosas, estão morrendo. O apóstolo Paulo disse isso, que muitos que tomam a Santa Ceia estão fracos e doentes, e muitos já dormem por brincar com as coisas santas, sagradas, separadas, com as coisas de Deus. E esses dois foram até o Senhor e ofereceram fogo estranho, e saiu fogo diante do Senhor e os consumiu. E nós temos visto esse fogo estranho sendo aflorado nas igrejas. A teologia, filosofia da prosperidade, o ir até Deus para ter bens materiais, para adquirir posses. Nós temos visto essas teologias e teorias aflorando no meio do povo de Deus. Profecias sem respaldo bíblico, sem concordância bíblica, sem harmonia bíblica teológica. Pregações que são meras palavras de autoajuda, motivação, distorção do texto e seu contexto. Versículos isolados da Bíblia que são interpretados à bel maneira dos pastores e pregadores para cativar, enganar e iludir o povo de Deus. Adorações ditas de Deus misturado com mundanismo, com ritmos que não são de Deus, pois dizer-se que Deus é o criador de todos os ritmos é a mesma coisa dizer que Deus criou o mal, e não é essa a verdade. Ritmos que não condiz com os hinos santos, com os salmos, com os cânticos espirituais, a qual a Bíblia diz que deve estar nos lábios dos salvos, mas verdadeiras melodias, músicas profanas, composições mundanas, sem concordância bíblica, teológica, hinos para massagear o ego, hinos para massagear o cantor, comércio dentro da casa de Deus, barganha com Deus. Estamos vendo pessoas oferecer o fogo estranho diante do Senhor. O nome de Jesus não como algo a ser seguido, algo a ser incorporado em nós, algo a ser inserido em nosso ser, o caráter de Jesus Cristo, a vida dele em nós, mas o nome de Jesus usado como mero amuleto, assim como um crucifixo, assim como uma vela, como um santo. O nome de Jesus Cristo, a Bíblia ser usado como meros amuletos, como meros acessórios religiosos. Fogo estranho estão oferecendo diante do Senhor, diante de Deus. Fogo estranho, e o final será a morte. O preço do pecado, diz a Bíblia, é a morte. Todo esse fogo estranho que tem sido oferecido, revelações, profecias que têm mais autoridade do que a palavra de Deus escrita. Pessoas que se autodenominam líderes, que são verdadeiros ditadores, que não aceitam repreensão de outros, que não aceitam a repreensão da palavra de Deus, que dizem-se ter a direção de Deus, que dizem ter a revelação de Deus, quando na verdade estão seguindo seus próprios corações enganosos, corruptos e perversos. Estão queimando fogo estranho diante de Deus. Vários sacerdotes estão queimando fogo estranho diante de Deus. Mensagens que contêm psicologia, que contêm elementos humanos, que contêm técnicas de oratória, técnicas humanas, mundanas, mensagens que omitem a verdade bíblica, mensagens indolores, mensagens light, diet, para não ferir o pecado do pecador, para não ferir os ídolos das pessoas, para não magoar essa geração de crentes e cristãos mimados que enche os templos evangélicos. Pregadores, cantores que estão oferecendo fogo estranho diante de Deus. Pessoas que as suas orações são fogo estranho diante de Deus, pois suas orações não são bíblicas, são orações e pedidos carnais, como diz em Tiago: pedi e não recebeis, porque pedis maus. Quando vocês pedem, pedem para esbanjar em seus próprios prazeres. Pedidos carnais, pedidos humanos, egoístas, interesseiros somente, ambiciosos,
que são oferecidos a Deus são fogo estranho diante de Deus. Adorações sem lógica bíblica, sem lógica doutrinária, são fogo estranho entrando dentro da igreja. O mundanismo. Você vê a roupa dos jovens, a roupa dessa geração. Eles se vestem sensualmente. Eles são lascivos, sensuais. Você vê as mulheres cristãs, elas se preocupam mais com a aparência do que em ter um coração puro diante de Deus. Elas dão mais preocupação para as coisas externas do que para as internas. Estão oferecendo fogo estranho diante de Deus. Você olha para os homens, eles estão preocupados mais em se aparecer, em mostrar os seus talentos, em cativar a atenção das pessoas, em vez de pregar o Cristo crucificado, em vez de buscar a boa reputação diante do céu, buscar o elogio, o louvor que procede de Deus, a glória de Deus. Estão oferecendo a Deus fogo estranho. Campanhas que são feitas sobre rosas, sal e tantas coisas ungidas, água ungida, água benta, que são fogo estranho diante de Deus. Pois os homens têm criado vários métodos e formas para atrair as pessoas. Têm criado formas humanas para atrair as pessoas à igreja, colocando o mundo dentro da igreja, colocando coisas que desagradam a Deus. Igrejas que fazem até ringue de vale tudo nos seus púlpitos para atrair os jovens. Em vez de fazerem cultos de orações e pregações e ensino sadio e sério da palavra de Deus, fazem shows gospels de rock, rap, funk, baladas para jovens, e estão oferecendo a Deus um fogo estranho, achando que estão convertendo a juventude a Cristo, quando na verdade estão os amaldiçoando 2 vezes mais. Porque os fariseus, quando convertiam pessoas à sua seita, eles o faziam filhos do inferno 2 vezes mais do que eles. Então, quando um pastor, quando um pregador, ele usa de métodos humanos, carnais e mundanos e coisas imundas para supostamente atrair pessoas a Cristo, e até consegue mantê-las dentro de um lugar por vários tempo, acham que isso é igreja, mas não é igreja. É fogo estranho, é fogo profano, é fogo que não conduz à santidade, ao temor, ao amor ao próximo, ao desejo por Deus, ao desejo pela oração, pelas escrituras, pela missão, pela obra de Deus, pela caridade, mas conduz ao mundanismo, conduz a eu sirvo a Deus e continuo com a vida do jeito que eu estou, e eu continuo fazendo o que eu quero. Se eu me converto a Deus, eu fumo, vou continuar fumando, porque Deus me aceita do jeito que eu sou. Eu vou continuar bebendo, eu vou continuar gostando de rock, eu vou continuar escutando as músicas que escuto, assistindo as coisas imundas que assisto, porque afinal de contas, hoje tudo é permitido pela graça, e pessoas assim estão oferecendo um fogo estranho diante de Deus, pois Deus chamou-nos para a santidade em toda maneira de ser. Deus chamou-nos para ser diferente, para fazer a diferença. Então vereis outra vez a diferença do justo e do ímpio, daquele que serve a Deus e daquele que não serve. O sacerdote foi chamado para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e entre o limpo. O que as pessoas esquecem, o que os pastores esquecem, é que Deus nos chamou para a santidade. Uma certa feita, Leonardo de Ravenhill, um grande homem de Deus, disse que havia um pastor que tinha 800 membros na sua igreja, mais ou menos. E Deus apareceu para ele e falou com ele, disse: meu servo, você está pregando somente para agradar esse povo, você está oferecendo fogo estranho a esse povo. Prega a minha vontade para eles, mas tenha certeza, filho, quando você pregar, muitos vão deixar a sua igreja. E aquele pastor obedeceu a Deus, e muitas pessoas foram embora de sua igreja, ficando somente 200. Mas é preferível ter 200 pessoas salvas dentro da igreja do que 800 no engano, no fogo estranho e consequentemente na condenação eterna. Porque Deus não quer quantidade, Ele quer qualidade. Não interessa quanto de fogo você oferece a Deus. É fogo verdadeiro, é o fogo bíblico, ou é fogo estranho, ou é fogo mundano, ou é abominação, é imundícia, é coisa profana aos olhos de Deus. Então procuremos, irmãos, oferecer o fogo verdadeiro a Deus. Sem lenha o fogo se apagará, mas que o fogo que arde em nosso altar seja o fogo do Espírito Santo, da palavra de Deus, da presença de Jesus Cristo. E o fogo estranho caia por terra, porque Deus há de fulminar a todos esses que têm oferecido fogo estranho diante da sua igreja, do seu altar, da sua presença. Deus há de colocar um fim nisso.
Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, abençoa teus filhos, Pai. Muitos estão no engano, estão cegos, estão na igreja achando que estão ricos e não tem falta de nada, mas não estão enxergando, Senhor, que são miseráveis, pobres, desgraçados, cegos e nus, que estão oferecendo, que estão dando a Deus coisa impura, profana, imunda, estão oferecendo a Deus cordeiros aleijados, animais leprosos, coisas imundas, fogo estranho diante do Senhor. Que eles possam outra vez fazer a diferença entre o que é santo e o que não é. Que possa haver um temor, que possa haver uma fidelidade ao Senhor, para a glória do teu nome, Jesus. Eu peço isso e te agradeço. Amém.